Olá, turma! Nesse vídeo eu vou fazer para vocês a multiplicação e a divisão de frações. Coloquei aqui 3 exemplos, né, para a gente fazer aí essas multiplicações primeiro. Então, eu tenho as frações 3/8, que multiplica 2/5 aqui. Na multiplicação de frações, a gente vai multiplicar os números que estão em cima no numerador e escrever o resultado também no numerador. Multiplicar os números que estão embaixo no denominador, escrever o resultado também no denominador. Lembrando que na multiplicação, quando a gente trabalha com os números racionais, a gente tem números positivos e negativos. Então, aqui nesse caso, né, como não aparece o sinal, eu tenho 2 números positivos. Lembrando lá da regrinha dos sinais, né, sinais iguais, eu tenho sempre resultado positivo. Sinais diferentes, eu tenho sempre sinal negativo no resultado. Então, aqui eu sei que eu vou ter uma resposta, né, uma fração positiva. 3 vezes 2 vai ser igual a 6, 8 vezes 5 vai ser igual a 40. Chegamos aí no resultado da fração 6/40. Mas vamos lá. Quando a gente encontra, né, uma fração aí, um resultado, a gente pode simplificar dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Se eu consigo fazer essa divisão, eu estou simplificando essa fração aí. Então, eu vou dividir aqui, ó, em cima e embaixo, pelo número 2. Então, 6 dividido por 2, eu encontro 3, e o 20 dividido por, o 40 dividido por 2, eu encontro 20. Então, a fração 3/20 é o nosso resultado. No exemplo de baixo, ó, eu tenho um número negativo, uma fração negativa e uma fração positiva. Então, sinais diferentes, eu sei que eu vou encontrar aqui uma fração negativa. Novamente, ó, multiplicando aí os numeradores, 1 vezes 3 é igual a 3, multiplicando os denominadores, 9 vezes o 10 igual a 90. Nesse caso aqui, eu também consigo fazer a simplificação. Então, eu vou fazer a divisão em cima e embaixo por um mesmo número, que é o número 3. Eu sei que aqui no resultado, né, eu vou encontrar um número negativo. 3 dividido por 3 vai ser igual a 1. 90 dividido por 3 é igual a 30. A fração menos 1 sobre 30, eu não consigo mais simplificar, então é o nosso resultado. No último exemplo aqui, ó, eu tenho 2 frações negativas, então eu sei que é pela regra dos sinais, eu tenho sinais iguais, eu vou ter um resultado positivo, vou escrever nesse aqui só para a gente não esquecer, e vou fazer aí as multiplicações. 5 vezes 1 igual a 5, e o 7 vezes o 2 igual a 14. Nesse último exemplo aqui, ó, a fração 5/14, eu não consigo simplificar. Ou seja, eu não consigo encontrar um número, né, que dividindo tanto o numerador quanto o denominador, né, dividindo por um mesmo número, eu não tenho esse valor aí. Então, esse é o resultado da nossa multiplicação. Bom, agora vindo aqui para as divisões, né, então vamos aí a alguns exemplos dessas divisões. Eu também tenho 3 frações aqui, que eu vou começar a fazer. Bom, eu tenho 2 frações aqui que os sinais são positivos, então eu sei que eu vou ter lá no resultado também um sinal positivo. Só que na divisão de frações, antes de chegar lá no resultado, a gente tem que fazer da seguinte forma: repetir a primeira fração. Então, a primeira fração, 2/7, eu vou repetir, e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, aqui nessa segunda fração, ó, que é 1 sobre 11, eu vou escrever o inverso dela, que é 11 sobre 1. Bom, e aí eu caí, né, numa multiplicação de frações, que é só eu multiplicar os números que estão em cima. 2 vezes o 11 é igual a 22, e 7 vezes 1 igual a 7. Eu já tinha falado aqui, né, que nesse caso, essa fração teria resultado positivo, então 22/7 é o resultado aqui dessa nossa divisão de frações. Não posso simplificar, né, porque não existe nenhum número que dividindo aí o 22 e o 7 ao mesmo tempo, eu consigo
ter divisão exata. Bom, no próximo exemplo, ó, eu tenho uma fração negativa e uma fração positiva. Então, eu já sei que lá no resultado eu vou encontrar um número negativo. Mas antes disso, ó, vamos usar o procedimento da divisão. Repetir a primeira, então a primeira fração, menos 2 sobre 11, estou repetindo menos 2 sobre 11. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração aqui, ó, 10 sobre 6, eu vou escrever ela aqui, então, ó, o inverso, certo? 10 sobre 6, eu vou escrever 6 sobre 10. E agora é só eu fazer essa multiplicação. Lembrando que o resultado, né, já tinha falado lá no início, ele vai ser negativo. Então, eu tenho que 2 vezes 6 é igual a 12, e o 11 vezes o 10 vai ser igual a 110. Nesse caso aqui, eu consigo, né, fazer aqui a simplificação. Então, eu vou dividir aqui em cima por 2 e vou dividir o numerador também por 2. Dividindo o 12 por 2, lembrando, ó, que o sinal negativo, ele permanece. 12 dividido por 2 igual a 6, 110 dividido por 2 vai ser igual a 55. Então, a fração menos 6 sobre 55 é o nosso resultado dessa divisão. E o último exemplo aqui, ó, eu tenho duas frações negativas, então eu já sei que sinais iguais, eu vou ter um resultado aqui no final positivo, mas antes disso, ó, vamos escrever a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Repara que com sinais negativos, eu tô colocando, ó, entre parênteses, tá? Só para, né, os sinais ficarem bem claros aí, porque eu tenho, né, uma divisão junto com um sinal que é referente ao número, então só para a gente não misturar esses sinais, eu coloco sempre entre parênteses aqui. E a mesma coisa, né, tô repetindo aqui do outro lado. Então, escrever o inverso, ó, repete a primeira e vamos escrever o inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser menos o 5 sobre 3. Bom, agora se é uma multiplicação, é só eu multiplicar em cima e embaixo. Sinais iguais, vou escrever aqui, ó, que vai ter resultado positivo. 4 vezes o 5 é igual a 20, e o 10 vezes o 3 é igual a 30. Nesse resultado aqui, igual em cima, eu também posso simplificar, só que agora eu vou fazer a divisão, ó, em cima, no numerador e no denominador, por 10. Eu vou dividir o 20 por 10, que vai ser igual a 2, e vou dividir o 30 por 10, que é igual a 3, tá? O resultado aqui também, né, ó, positivo, positivo é igual a 2/3. Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só voltar aí no vídeo, né? Buscar aí as explicações e bons estudos para vocês.